Economia brasileira. Então este é um vídeo desta playlist específica de economia, que é Economia Brasileira. E eu estou construindo essa playlist com base num texto que está disponível publicamente, né? Um texto disponibilizado pelo IBGE, que se chama Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0, ou seja, a CNAE, né? Bastante importante para a economia do Brasil. E por que eu estou construindo essa playlist? Inicialmente, os primeiros, 50 vídeos aqui do canal sobre economia brasileira, talvez mais, acho que mais, são só sobre KNAI, utilizando este arquivo que é público. Então aqui está a capa, inclusive. Estou colhendo no meu celular, que é um PDF, tá vendo? Não sei se vai aparecer. De repente, se eu focar aqui, ele deveria procurar, né? Enfim. E aí eu estou seguindo a ordem, então, que consta no próprio sumário do livro, ou do PDF, né? Esse é um arquivo de 2007 já, inclusive. 2007 por conta até da revisão, né? 2.0. Tá, então hoje eu quero tratar sobre o que deste arquivo, desse documento? Quero tratar sobre atividades econômicas, não, ou melhor, atividade econômica e unidades estatísticas. Quero começar a tratar sobre definição de atividades. O que é, então, que se entende por atividades de acordo com o IBGE? Por que eu estou começando dessa maneira? Eu poderia encontrar um livro e já começar a tratar dos setores econômicos. Eu ainda quero gravar aqui no canal, setor por setor da economia brasileira, mas eu preferi começar entendendo a classificação nacional de atividades econômicas, a CNAE, porque isso é a base da economia do Brasil do ponto de vista estatístico. Existem outras informações estatísticas de outros institutos, sim, mas eu estou me amparando primeiramente por aquilo que é oficial, né, o IBGE. Então assim eu consigo entender a economia de forma introdutória a partir dos seus setores. Veja por quê. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu sempre menciono isso que eu estou fazendo agora, mostrando que existe uma classificação. Quando você vai abrir uma empresa, talvez a nota fiscal não apareça aqui, mas na abertura de uma empresa, é obrigado, um contador sabe disso, é obrigado que se coloque qual que é a KNAI daquele negócio. Então toda empresa precisa estar classificada nesse código aqui, ó, organização hierárquica da KNAI. São 5 níveis nessa numeração. Então, o primeiro nível é seção, segundo nível é divisão, terceiro nível é grupo, quarto nível é classe e subclasse. Então existe um número, vou até dar um exemplo, olha só, no caso da, deixa eu achar um aqui, por exemplo, quem tem algo que faz cultivo de arroz, olha só a numeração desse negócio, A01011, 01, 113, 01, 11301. Esse A significa que é o primeiro nível, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. O 01 significa agricultura, pecuária e serviços relacionados. Veja que vai afunilando. Terceiro nível, 0101. 011, produção de lavouras temporárias. 01113, cultivo de cereais. E 0111301, cultivo de arroz. Então assim você entende que toda a economia brasileira passa por essa classificação, vamos por assim dizer. E aí existe inclusive denominação das classes, né, que é o primeiro nível. Ou melhor, da seção, que é o primeiro nível. Ou seja, toda a economia brasileira aqui está. Ó. A seção A, por exemplo, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Seção B, indústria extrativista. Seção C, indústrias de transformação. D, eletricidade e gás. E assim por diante, assim por diante. Tá, então, basicamente é isso. Então vamos entrar no assunto do vídeo de hoje, depois de 3 minutos de introdução. Atividades econômicas, atividade econômica e unidades estatísticas. Tratarei sobre definição de atividades e com 2 vídeos, provavelmente. E depois unidades estatísticas. Vamos começar então com definição de atividades. O que se entende por isso? Lembrando, KNAI, Classificação Nacional das ou de Atividades, eu sempre confundo, de atividades econômicas. A atividade econômica das unidades de produção devem ser entendida, a atividade econômica das unidades de produção deve ser entendida como um processo, isto é, uma combinação de ações que resultam em certos tipos de produtos ou ainda uma combinação de recursos que gera bens e serviços específicos. Logo, uma atividade é caracterizada pela entrada de recursos, um processo de produção e uma saída de produtos, bens e serviços. Isso aqui nada mais é do que lá na administração da produção. Tem uma playlist aqui no canal, inclusive, que eu falo sobre isso, que são os processos de produção em que ocorre uma entrada, um processo de transformação, o processo produtivo, né? Uma entrada, um processo de transformação e uma saída, um out. Então, isso é um processo produtivo. E aqui ele está dizendo que a atividade é caracterizada por isso, por esse processo de produção, processo produtivo, ou seja, por uma entrada de recurso, um processo de produção,
ou de transformação e uma saída de produtos. Uma unidade de produção é enquadrada numa classe KNAI, quando sua atividade atende à definição dessa classe. Como os estabelecimentos podem desenvolver mais de uma atividade, na prática é necessária a identificação de uma atividade principal, inclusive quando você vai abrir empresa, você define a tua KNAI principal, para definir sua classificação na KNAI. Por outro lado, é preciso estabelecer normas para a identificação de atividade principal, de forma a garantir a convergência de estatísticas de diferentes fontes sobre um mesmo conjunto de unidades de produção. Entre as várias atividades, e eu farei a leitura de somente mais 2 parágrafos aqui, para não ficar tão extenso assim também o vídeo, entre as várias atividades exercidas pelas unidades de produção, é preciso inicialmente distinguir atividades principal e secundárias, de um lado, e as atividades auxiliares de outro. A produção das atividades principal e secundária consiste em bens e serviços para serem colocados à disposição de terceiros, ainda que em parte possam ser consumidos ou investidos na mesma unidade. As atividades auxiliares são atividades de apoio às atividades principais e secundárias de uma entidade. Para finalizar, a atividade econômica se traduz pela criação de valor adicionado. Então, cara, isso aqui já ajuda muito a gente a entender então o que é uma atividade econômica de acordo com o IBGE. A atividade econômica se traduz pela criação de um valor adicionado. E o que seria esse valor adicionado? Valor adicionado, segundo a definição contida neste arquivo, é o valor bruto da produção menos o custo das matérias-primas, bem como de outros consumos intermediários. Então, tem o valor bruto da produção menos o custo das matérias-primas. Então, chega-se ao valor adicionado. Então, isso é o valor adicionado. Mediante a produção de bens e serviços com a utilização de trabalho, de capital e de insumos matérias-primas. Define-se a atividade principal de uma unidade estatística como seu principal processo de produção, o que mais contribui para a geração do valor adicionado. No item 1.7 será explicado como, na prática, a atividade principal de uma unidade de produção deve ser determinada para classificá-la de acordo com a KNAI. Geralmente, um contador, quando está ali no processo de abertura de uma empresa, ele já sabe disso aqui, então ele já escolhe, ele sabe o que a empresa faz. Então ele coloca lá a sua classificação. Geralmente é mais o contador mesmo, ou o economista, que tem um pouco de noção sobre isso. É mais o contador. No próximo vídeo, então, parte 2, sobre o quê? Sobre definição de atividades econômicas, segundo o IBGE, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Lembrando, estou gravando uma playlist sobre a economia brasileira nesse canal, os primeiros 50 vídeos, talvez até mais, apenas introdutórios, de acordo com a KNAI. Todo sábado um vídeo sobre isso por aqui. Valeu!